pessoal, estamos de volta, né? Eu me chamo Fabrício Pessoa, sou professor aqui do Grupo LN e estamos aí para terminar agora nossa primeira parte, mais um bloco, né? Iniciando, na verdade, mais um bloco de resoluções de questões para o concurso da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, que já está né, aí bem próximo. E aí agora a gente vai para um módulo de geometria básica, lembrando que nós já temos outros módulos de resoluções de outros conteúdos, de outros itens, na verdade, do nosso edital, certo? Geometria básica é só mais um deles, então se você não assistiu, dá uma voltadinha aí para poder a gente conseguir, para poder você conseguir se inteirar mais dos outros assuntos, porque matemática sempre é assim, né? Muito acumulativo. Então, você precisa estar com sua base bem fundamentada para poder você ir aprendendo outros conteúdos mais avançados um pouco, certo? E hoje a gente vai trabalhar um pouco com geometria básica. Lembrando, sempre como eu digo, as questões elas também estão envolvendo bastante raciocínio lógico, certo? Que é um dos itens lá, acho que é o primeiro item que a gente tem do nosso edital, certo? Então, podem ficar tranquilos. É bom, interessante vocês resolverem as questões 2, 3 vezes sozinho, certo? Para poder ir exercitando mesmo o raciocínio. Tranquilo? Então, vamos lá. Partir para a nossa primeira questão de geometria básica. Acompanhe a leitura comigo aí na tela. Fala o seguinte: na figura a seguir, os pontos A, B, C e D são vértices de um retângulo de centro O. Sabe-se que AB mede 8 metros e BC mede 6 metros. Partindo do ponto A e fazendo o percurso ABCODA, andando em linha reta entre cada ponto e o seguinte, a distância total percorrida é D quanto? Ou seja, o que ele quer que você saiba aqui é basicamente o perímetro, certo? Lembrando que o perímetro, certo? Dá uma revisadinha aqui, uma revisão. Revisão. Perímetro de qualquer figura geométrica tirando o círculo, no caso a circunferência, perdão, certo? Ela vai ser a soma dos lados. Só tem que lembrar que só a circunferência que é diferente, certo? A gente vai ver a circunferência lá para frente, mas agora a gente tem que prestar atenção nisso, que é a soma dos lados perímetros para qualquer figura geométrica tirando a circunferência. Tranquilo? Aí a gente vai ser um outro caso que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Vai ter uma fórmula específica para ela. Tranquilo? Mas olha só. Ele fala aqui, vou desenhar aqui mais ou menos a figura da primeira questão. Certinho? Primeira questão. Desenhar aqui mais ou menos essa figura só para a gente poder não se perder. Tranquilo? Mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos assim. Não está igual não, mas dá para a gente ilustrar. E aqui D. E ele fala aí, olha, gente, o seguinte, que... Cadê? Que AB vai medir 8. Ó, AB, essa distância aqui, certo? Vai medir 8. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Essa distância aqui vai medir 8, certo? 8 metros, falou? E BC, isso aqui, vai medir 6, certo? E que esse Ozinho aqui, ó, esse O, ele vai ser o quê? Ele vai ser o centro do nosso retângulo aqui, no caso do nosso quadrado, certinho? Isso aqui é o centro. Isso aqui vai ser muito importante assim na hora da gente resolver, porque é através dela que a gente vai conseguir resolver essa questão no final. Então, olha só. Seguinte, ele quer que você saiba qual é a distância ele percorrendo daqui para cá, assim, ó. Fazendo isso, A, B, C, O, D, A. Quer saber quanto que você vai percorrer andando, fazendo esse caminho aí. Então, olha só, para a gente poder saber, né, olha, como isso daqui é parte de um retângulo que ele falou, né? Então, significa que esses ângulos opostos aqui, ó, por causa desses lados opostos aqui, eles são iguais. Então, se aqui é 6 metros, aluno, aqui vai ser, ó, 6 metros também, porque é um retângulo. Lembra o retângulozinho lá, ó, certo? E lembrando que um quadrado também é um retângulo, viu? Ó, esse lado vai ser igual a esse, porque está oposto, e esse lado vai ser igual a esse, porque está oposto, certo? Então, aqui também são 6 metros. Agora, e esses dois lados aqui, professor? Como é que eu faço para resolver isso daqui? Agora é a hora que a gente precisa, ó, da imaginação, do raciocínio lógico, para poder conseguir resolver ela. Vou transformar isso daqui em um triângulo retângulo. Só prolonguei, ó, prolonguei. Tá vendo isso daqui, ó, do C, prolonguei até o A.
para poder formar esse meu triângulo retângulo aqui, ó. Ver se vocês conseguem enxergar esse triângulo retângulo, onde eu botei esse monte de pontinho preto aqui. Isso aqui vai ser o meu triângulo retângulo. Vou só redesenhar ele aqui, certo? E indico que vocês sempre redesenhem, porque isso ajuda bastante no entendimento. Certo? Pronto. Mais ou menos isso, certo? E ele fala o quê? Que essa parte de baixo, a base, vale 8, e essa parte aqui da altura vale 6. E eu quero saber o quê? O valor disso tudo. Como isso daqui é o centro, olha como é importante saber isso aqui. Como isso daqui é o centro, significa que o centro aqui está dividindo essas duas partes em partes iguais. Certo? Então, isso daqui vai ser a metade do total. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Para eu descobrir esse ladinho aqui, eu vou usar o quê? Na geometria, a gente aprende o quê? Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que é que ele fala? Ele diz o seguinte, olha só, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Como assim, professor? Não estou entendendo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Um triângulo retângulo. Eu tenho isso daqui igual a A, que é a hipotenusa, isso daqui igual a B, que é um dos meus catetos, isso daqui igual a C, que é outro dos meus catetos. Se eu pegar a medida disso daqui ao quadrado, vai ser igual a medida disso daqui ao quadrado, somado com a medida disso daqui ao quadrado. Anota aí, importantíssimo, o teorema de Pitágoras tem que ter na cabeça, viu? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, veja só. Agora a gente vai pegar essa teoriazinha aqui, e vai aplicar nisso daqui. Quem está fazendo o papel de A aqui é quem? O x. Então, vai ser o quê? X ao quadrado. Olha para cá, viu? Só estou fazendo isso aqui. Quem é que está fazendo o papel do B aqui? O 6. Vai ser igual ao 6 ao quadrado, somado com quem está fazendo o papel do C aqui, é o 8. Mais o 8 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado igual. 6 ao quadrado é o quê? 6 vezes 6, porque a gente viu lá no módulo de potenciação que um número elevado a um determinado expoente, essa potência vai ser o quê? A base, que é esse número aqui que está embaixo, multiplicado por ele mesmo quantas vezes esse expoente disser. Como assim, professor? Eu tenho 8 elevado à terceira potência. Eu vou pegar esse 8 e vou repetir ele 3 vezes e multiplicá-lo 3 vezes. Simples assim. Tranquilo? Então, olha, 6 vezes 6, 36. Mais 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então, x ao quadrado vai ser basicamente igual a 100. Então, x vai ser igual ao quê? Vou passar essa potência em forma de radiciação. Por quê? Porque a potenciação é a operação inversa da radiciação. Certo? Então, raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é o quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? O próprio 10. Porque 10 vezes 10... 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Beleza? Então, olha só. O valor desse meu x aqui é 10. Então, como isso daqui, ele está... Olha só, descobri o valor disso aqui todinho, disso inteiro. Eu quero só daqui para cá, do centro para a minha aresta. Do centro para a minha aresta vai ser o quê? Tem que prestar atenção. Vai ser a metade da distância. Então, se tudo é 100, a metade vai ser quanto? 50. E daqui para cá é igual, porque isso aqui é o centro. Então, a distância daqui para cá, a distância daqui para cá tem que ser igual à distância daqui para cá, porque ele falou que isso aqui é o centro do meu retângulo. Então, se aqui é 50, daqui para cá também vai ser 50. Beleza? Prontinho. 50 não, perdão, gente. 50 não. Diz que tudo é 10, então é 5, tá? 5 aqui, desculpa aí. Encontrei que é 10. 10 é tudo, o x, então a metade é 5, e aqui também é 5, porque é metade. Beleza? Então, vamos ver quanto que ele andou. Ele andou de A para B, ele andou 8, só botar a resposta aqui, certinho? Daqui para cá ele andou 8, depois andou daqui para cá 6, depois andou daqui para cá 5, depois ele andou daqui para cá mais 5, depois ele andou daqui para cá 6. Então, quanto ficou aqui? 8 mais 6, 14, com 5, 19, com 5, 24, com mais 6,
30. Ele andou um total de 30 metros, que aqui, deixa eu só dar uma olhada no nosso gabarito para ver qual que é a alternativa. Alternativa D, certinho? Seria a nossa alternativa D, simplesmente 30. Então, foi que a gente viu aqui que para resolver essa parte de geometria plana, a gente precisa saber, ó, Teorema de Pitágoras, certinho? Então, tempem aí só para poder vocês tirarem um print. Então, pausou, tirou o print, depois faz essas anotações e, o mais importante, tá? Tenta responder novamente essa questão, certo? Tenta resolver, vai devagarzinho, responde uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário para você poder aprender, certo? Preparação a gente está lhe ajudando, mas tem que lembrar que a responsabilidade está no que cada um faz, certinho? Então, faz essa questão de novo, se não entendeu, vai fazendo ela até você colocar o Teorema de Pitágoras na sua cabeça e conseguir tornar isso uma coisa automática para você fazer, beleza? Então, vamos agora para a nossa segunda questão de geometria básica. Segue comigo aí, a leitura é da Prefeitura Municipal de Senador Rui Palmeira. Fala o seguinte, olha, leia as afirmativas a seguir. Primeiro, um quadrado com aresta igual a 14 metros terá uma área igual a 196 metros quadrados. Segundo, um quadrado com aresta igual a 18 centímetros terá um perímetro igual a 72 centímetros. Marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Olha só. Lembrando, eu tenho um quadradinho aqui, ó. Eu tenho um quadrado aqui, certo? Aresta vai ser o que a gente chama de lado, certo? Isso aqui, ó. Aresta. E essas quinazinhas aqui, ó, que a gente chama, isso eu vou chamar de vértice. Tranquilo? Então, olha só. O lado eu chamo de aresta, as quinazinhas a gente chama de vértice, certo? É muito comum a gente se confundir, até nós mesmos, até nós que somos professores de matemática, às vezes a gente está ensinando aqui e sempre se confunde, mas é bem tranquilo, tá? Aresta é o lado, certo? E as quinazinhas são os vértices. E, geralmente a gente fala o quê? Olha só, o vértice como é que se diferencia? Porque, olha, entre um e outro forma o quê? V, tá vendo? Olha, forma um V, forma um V. Tranquilo? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, na primeira afirmativa. Um quadrado com aresta igual a 14 metros terá área igual a 196. Lembra lá, ó, revisão, viu? Uma revisãozinha rapidinha para a gente poder lembrar. Ó. A área de um quadrado, não é isso? Isso. A área do quadrado, certo? Eu vou botar assim, ó, área do quadrado vai ser igual ao quê? Lado que multiplica lado. Beleza? Ó, simplesmente lado que multiplica lado. Ó. Um lado aqui, outro lado aqui. Pego o valor dos dois e vou multiplicar. Ou simplesmente, tá? Tem gente que gosta de botar assim também. Área é lado ao quadrado. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Isso aqui não vai diferenciar quase nada, tá? É só a forma mesmo de você reescrever. Deixa eu botar aqui, área do quadrado. Não vai mudar muita coisa não, tá? Ou você escreve L vezes L ou escreve L ao quadrado. Ele fala aqui, olha só, que um quadrado com aresta, ou seja, com lado 14 metros, vai ter área igual a 196. Vamos lá, vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Olha, a área do quadrado vai ser igual a lado vezes lado. Ele está dizendo que vai ser um quadrado mais ou menos assim, cuja aresta vale 14. Como é um quadrado tem como propriedade ter os 4 lados iguais, correto? Os 4 lados iguais. Então, veja só, vai ser lado vezes lado, 14 vezes 14. Olha só, 14 vezes 14, tanto você pode fazer assim, ó, 14 vezes 14, e aí você multiplica, quanto você pode utilizar o conteúdo de potência também aqui. Ó. 14 vezes 14, eu não posso escrever como sendo 14 ao quadrado, porque lembra, 14 ao quadrado vai ser o quê? O número daqui, que é a basezinha, multiplicada por ela mesma, quantas vezes o meu expoente disser. Certo? Então, se quadrar 14 ao quadrado, é basicamente 14 vezes 14. Só que como é que a gente vai resolver isso daqui? Ó? Preste atenção nesse macetezinho, para poder você resolver bem rápido lá na hora da sua prova, certo? Vai ser, ó, primeiro, você vai esquecer desse 4 aqui, ó, esquece do 4. Sobrou o quê? 1 ao quadrado, esquece do 4.
1 ao quadrado é quanto? É 1 vezes 1, que dá o próprio 1. Só que aqui no depois da igualdade, você não pode colocar nunca apenas um algarismo. Você tem que botar sempre 2. 1 não vai ser igual a 0,1, não vai alterar em nada isso daqui. 0,1 e 1 é a mesma coisa. Então, 1 ao quadrado dá quanto? 0, 1. Preste atenção que aqui é um macete, mas se você quiser, pode fazer assim, 14 vezes 14, certo? Agora, esquece o 1, a gente já resolveu. Sobrou quem? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é quanto? 16. 16 tem dois algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 6, então eu boto apenas ele, certo? Agora, embaixo do último número que sobrou, ó, o primeiro é esse e o último é o do lado direito. Eu boto o mais. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou multiplicar, ó, todo mundo aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Eu venho e coloco o 0,8 aqui. Porque 8, ó, é igual a 0,8. Agora eu somo esses dois valores. 6 com nada, 6. 1 com 8, 9. E 1 com 0, 1. Então, 14 ao quadrado, que é 14 vezes 14, dá 196. Beleza? Então, olha só. A área desse meu quadrado aqui vai ser 196 metros quadrados. E, de fato, o que ele disse aqui? Falou que um quadrado com aresta igual a 14 terá área igual a 196 metros. Então, é a nossa primeira afirmativa. Aqui ela vai estar o quê? Verdadeira. Agora, a segunda afirmativa vai falar assim, olha, um quadrado com aresta igual a 18 centímetros terá um perímetro igual a 72 centímetros. Foi o que a gente viu aqui atrás que, olha só, perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele pegou e disse o seguinte, olha só, que você vai ter um quadrado, e vou só dar uma apagada aqui, certo? Qualquer coisa vocês dão uma voltadinha aí para poder ver como é que faz esse macetezinho, certo? Mas é coisa bem simples. Ele está falando assim, olha, que um quadrado, tu tem um quadradinho aqui, ó. Está falando que as arestas são 18 centímetros. Aresta são os lados, viu? Lados. Os lados valem 18 centímetros. E ele está falando o seguinte, que o perímetro vai ser igual a 72. Quadrado, todos os lados são iguais. A soma de todos os lados vai ser 18 vezes 1, 2, 3, 4. Vai ser 18 mais 18. Isso 4 vezes. Vou só simplesmente botar 18 vezes 4. E vem aqui que multiplico. 18 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32. 4 vezes 1, 4. Com 3 dá 7. Fica 72 centímetros. Isso. Certinho. Pronto. Certo? Então, olha só, um quadrado com aresta igual a 18 centímetros vai ter perímetro de 72 centímetros? Vai sim, tranquilo. Então, olha só, a minha segunda afirmativa está correta. Então, olha só, marca a afirmativa correta. As duas alternativas são verdadeiras? Sim. Então, letra A, e a gente fecha mais essa questão. Tranquilo? Vou dar só uma licença aqui para poder, quem quiser tirar um print, tirar print da questão. E agora a gente vai passar para a nossa última questão, certinho? Nossa terceira questão. Só apagar essas informações aqui. E, novamente, quem não entendeu muito bem o macete que eu passei, volta para aprender, certo, ele, porque é de grande valia. Na hora do concurso público, vocês vão ver que isso aí, na hora da prova, vai fazer toda a diferença. Agora, olha só, acompanha comigo aí a leitura dessa terceira questão, é do concurso da Liquigás, distribuidora, para auxiliar administrativo também. Fala o seguinte, que um professor propôs a seu aluno, Joãozinho, o problema abaixo. Fala aqui no problema dele, que ele apresentou. O retângulo ABCD foi dividido em 3 triângulos, 2 deles com suas respectivas áreas assinaladas na figura, onde se vê que um desses triângulos tem 34 centímetros quadrados e outro tem 8 centímetros quadrados, ou seja, a área desses triângulos. Qual é, em centímetros quadrados, a área do terceiro triângulo? Aí ele colocou aqui que Joãozinho traçou uma perpendicular ACD pelo ponto P, dividindo o retângulo ABCD em 4 triângulos. E deu a resposta correta ao problema. E nessas circunstâncias, a resposta dada por Joãozinho foi... O que ele fez aqui, gente, foi apresentar a maneira que Joãozinho respondeu essa questão. Ó, vou desenhar mais ou menos esse triângulo aí, certo? Que o professor propôs para que Joãozinho resolvesse essa questão. Ele é mais ou menos assim. Ó, isso aqui sendo o ponto P, certo? Aqui o ponto A, aqui o ponto D, aqui o ponto C e aqui o ponto B. Pronto.
Tranquilo. Aí, olha só, lembrando que ele já disse aqui, já falou aqui todas essas informações. Esse triângulo grandão aqui, ó, tem 34, certo? Centímetros cúbicos de volume. E esse daqui tem 8, ou de área, perdão, centímetros quadrados de área. Agora ele falou assim, que Joãozinho traçou uma perpendicular. O que é uma perpendicular? Lembra aí, ó, geometria analítica, vai ser uma reta que vai formar 180 graus ou 90 graus, perdão, com a horizontal. Então ele fez isso daqui, basicamente isso daqui, certo? Aí ele foi e falou o quê? Ele disse, olha só, e por esse método aqui, Joãozinho conseguiu resolver o que ele quis. Então, veja só, Joãozinho foi bem inteligente, certo? Ele traçou essa perpendicular e olha o que foi que aconteceu aqui. Esse nosso lado aqui, ó, isso daqui da gente, ó, que a gente tem aqui, se tornou um retângulo. E o retângulo ele tem como base ser a junção de quantos triângulos? De 2 triângulos exatamente iguais. Certinho? Então, olha só, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Isso é igual a isso. Então, se esse tem área 8, esse daqui vai ter área quanto? 8 também. Porque eles são congruentes. Beleza? Então, eles são iguais. As medidas deles são iguais. No caso, a área, certo? A área tem o módulo sendo igual, as duas. E olha só que aqui eu tenho que tudo isso daqui vale 34. Se eu tirar 8 disso daqui, desses 34, eu tenho um 34, tiro 8. Sobrou aqui 2, né? Pego um emprestado para vir para cá, 14. Aqui sobra 6, porque 14 menos 8 sobra 6 e aqui 2. Então, significa que essa partezinha aqui que sobrou, ó, era 34, mas agora ficou o quê? 26, porque 26 mais 8 dá 34, que é a minha área total. E olha aqui, se liga aqui de novo, novamente, viu? Isso daqui, olha o fake que virou também aqui, ó. Isso aqui nosso. Não foi um retângulo, ó? Retângulo composto por 2 triângulos iguais. Isso aqui é 26, aqui também será 26. Como trabalha bastante o raciocínio lógico, viu? Então, olha só, a resposta seria 26, que no nosso gabarito é a letra A. Então, olha só, prestar bastante atenção isso daqui, porque vocês viram que com observação a gente conseguiu resolver tranquilo. Ele falou a maneira que Joãozinho conseguiu resolver, e por isso daqui era que a gente tinha que pensar e conseguir enxergar que isso daqui é um retângulo é composto por 2 triângulos iguais. Formou dois retângulos, então, do mesmo jeito isso aqui é 26, isso aqui também será 26. Então, pessoal, foi hoje, certo? Estamos encerrados por esse bloco. Espero muito que vocês tenham gostado e é isso aí. Qualquer coisa que vocês sentirem dificuldade, volta a questão para poder fazer, porque lembre que matemática é assim, acumulativa. Então, forte abraço. Tchau, tchau.